para esclarecer. Mas o que aconteceu ontem? Nós tivemos o eclipse. E, olha, é muito interessante porque o eclipse solar, que foi o Anel de Fogo, ele foi... Eu até postei lá uma foto animada que ele visto da Antártida. Olha que interessante, ele estava perfeito da observação do ponto de vista da Antártida, que foi aquela que eu postei, um anel perfeito de fogo em volta da Lua. E a gente sabe que a Antártida é o lugar mais provável de onde está a prisão dos vigilantes. Né? Nós sabemos que por baixo daquele gelo todo tem toda uma existência ali que foi soterrada pelo gelo, fora que até as montanhas descritas no livro de Enoque têm o mesmo formato das montanhas que estão hoje lá na Antártida, e quando você faz uma comparação geográfica de planaltos e de formação, né, ele descreve praticamente a Antártida da época dele, que a gente sabe, por exemplo, que no mapa Piri-Reis, da Idade Média, ela aparece a Antártida com árvores, lagos, rios, e não coberta de gelo. Né? E não era uma elucubração, né? Não era imaginação do Piri-Reis, porque ele era um cartógrafo muito sério, importante e respeitado. Quer dizer que ele fez todos os outros certinho e esse ele inventou. Então, assim, realmente nós temos ali algumas características, não só o Piri-Reis, que é o mais famoso, mas tem outros cartógrafos da época também, que já foram mapeados, aí, encontrados, que se referiam a uma terra próspera naquela região e depois virou gelo. E dali se viu o Anel de Fogo. Mas por que foi tão importante esse eclipse ontem? Porque ele fez um primeiro alinhamento. Você falou do alinhamento planetário, mas houve um alinhamento com o eclipse ontem. Primeiro, a constelação da Cabra ficou na direção de Marte, Vênus, Mercúrio e Saturno. O eclipse ficou entre Marte e Vênus, mais ou menos posicionado, quase que formando um triângulo com esses dois. E do eclipse você via essa chegada desses 4 planetas. E esses 4 planetas vão alinhar no dia 28 de fevereiro. Vai criar um alinhamento de mais outros planetas, que é Netuno, Júpiter e Urano, que vão entrar na lista desses outros planetas aqui, que Marte é o deus da guerra, que em Roma era chamado de Ares. Vênus, aqui dentro dessa configuração, representaria o próprio Yeshua. Mercúrio representaria o anticristo. E está ali um do lado do outro diante do eclipse. Como se estivesse havendo uma transição agora de um poder espiritual. E por que a gente está falando isso? Porque tem, primeiro, uma base de calendário. Nós estamos agora no dia 18 de fevereiro. No 3 de março, nós vamos ter a lua de sangue. A próxima, só no dia 31 de dezembro de 2028. Depois dessa, só 26 de junho de 2029, né, que vai ter um eclipse total após o de 2028. E 20 de dezembro de 2029. Então, essa agora, ela marca essa lua de sangue. E há uma coisa interessante sobre essa lua de sangue, é que isso já aconteceu no passado, mas foi quando saiu uma grande guerra, que era uma guerra que foi precedida por um aparecimento de um eclipse e uma lua de sangue em seguida, no mesmo período de tempo. E essa guerra meio que chocou, na época, no mundo. Então, assim, muita gente está associando esses dois acontecimentos repetidos e ainda intermediados pelo alinhamento de Netuno, Urano, Saturno, faltou Saturno na outra lista, Júpiter, Vênus e Mercúrio. São 6 planetas que vão se alinhar no dia 28 de fevereiro. E qual a importância disso? Então, a gente vê que são acontecimentos no céu que marcam a Terra, porque aqui na Terra está uma convulsão só. Como você falou aí, o YouTube deu essa travada pela primeira vez, o YouTube parou no mundo inteiro, não foi em um ou outro lugar, foi no mundo inteiro, houve uma parada, eles conseguiram recuperar, mas é sinal de que pode haver algum problema de um apagão que pode afetar uma das redes mais seguras e poderosas do mundo, que é a do YouTube, que pertence ao Google,
que é uma empresa que você vê uma coisa interessante sobre o Google é tão poderoso, mas você não vê falar nada. Você fala da OpenAI, você vê falar da Meta, do Zuckerberg, da Amazon, do Bezos, e sempre estão aí das tretas do Bill Gates com a Microsoft, até aquele da NVIDIA e o Ellings, né, são todas essas empresas, da Palantir também, do Peter Thiel, todo mundo está sempre sendo falado. Você não vê falar nada da Google. Você só fala da Google sobre lançamentos. Porque é como se a Google estivesse todo o tempo, ela é o Alex, teu parceiro lá, das Big Tech. Você não vê a Google em nenhuma treta, ninguém fala que a Google fez isso, que ela fez aquilo, que ela está envolvida com algum tipo de negócio, que a inteligência dela foi feita para isso ou para aquilo. Por quê? O que a Google tem que as outras não têm, que deixa ela completamente fora das teorias mais cabeludas que aparecem aí na internet? Então, ontem, o fato do YouTube, que pertence a ela, ter sido apagado ou parado, traz um sinal para a gente de alerta aí de que alguma coisa maior deve estar para acontecer. Detalhe, Efraim, tanto o Google, né, quanto o YouTube, o maior acionista é a BlackRock e a Vanguarda. Eles são os donos. Ontem, quando isso aconteceu, né, eu falei, meu Deus, porque é um tiro direto, né, a paralisação, o prejuízo é bilionário, né, tirar essa rede do ar, tu imagina o prejuízo que isso provocou, né? E isso foi uma mensagem direta à BlackRock, à Vanguarda, e se você lembrar, nós tivemos um apagão com a turma da Microsoft, onde as 500 maiores empresas americanas ficaram cegadas por 24 horas. Tu lembra disso? Sim. Cegaram, né? Cegaram a turma. Ok, o pessoal passou um sufoco. Teve empresa que levou mais de 3 meses para poder voltar à normalidade ali na operação. E o que aconteceu ontem, eu não sei exatamente o tempo, não sei se você levantou o tempo, mas parece que superou 1 hora, né? 1 hora de paralisação, porque da hora que eu vi, a hora que eu fui falar no Instagram e a hora que começou a retornar, me deu a impressão que chegou perto de 1 hora. Eles disseram quanto tempo ficou fora do ar? Não sei o tempo, eu só sei que eu estava dormindo, então eu só descobri que o YouTube parou quando acordei. Eu já tinha ido dormir quando deu o problema do YouTube. Não, eu ia dormir também, rapaz. Eu tinha terminado de gravar o Esquadrão Águia, aí eu fui para o YouTube para poder ver a movimentação nossa, né? Que o Alex estava fazendo o repost da nossa live às 21 horas.